Boa tarde, pessoal, eu sou o Enio e vou apresentar aqui para vocês o resultado dos 3 algoritmos implementados para a disciplina de robótica móvel. O primeiro deles é um algoritmo totalmente reativo, que é o campos potenciais, e ele foi implementado aqui utilizando o controlador do Deluca e Oriolo, já que não tem como calcular a inversa diretamente, então eu preciso calcular a pseudo-inversa, e eu calculei aqui um campo potencial suave. O que eu quero dizer com isso? Além do vetor atrativo para o flare, além do vetor atrativo para o gol, esse número aqui serve para que não haja divisão por zero, eu tenho, né, as forças repulsivas em cada ponto do laser, mas eu reduzo eu reduzo esse vetor, né, a partir do momento que eu chego um pouco mais perto do gol. O motivo é que, como são muitos pontos do laser, acaba que tem muita força repulsiva. Vamos ver como fica. Aqui também eu vou informando, ó, a distância que eu estou do gol, a pose, né, do robô, a distância com que eu estou, e eu alcanço o objetivo quando eu chego perto de 10 centímetros do gol. Eu coloquei o gol aqui muito fácil, né, de conseguir atingir. Assim que ele atingir, ele já vai ter dificuldade aqui, mas eu vou colocar ele aqui para ver que já fica muito mais difícil. Ele vai atingir o gol com uma pose aqui que um pouco meio estranha, mas vai atingir. Aqui, ó. Ele atingiu o objetivo, dá pra ver. A gente vai colocar ele em uma posição difícil agora, vamos lá. Coloca ele lá. Agora nós vamos executar novamente. Novamente ele vai ficar executando aqui, ó, calculando, né, a sua posição atual e onde está o gol. Mas aqui já dá pra ver que ele vai sofrer com os mínimos locais. Ó. Ele já ficou preso aqui no mínimo local e ele não consegue sair. Vamos aqui para o segundo algoritmo. O segundo algoritmo é o roadmap. Ele basicamente também foi usar todas as funções auxiliares que o professor passou, mas também foi necessária uma transformação, né, do grid para o copilha e também do copilha para o grid para que os prints aqui sejam feitos. Além disso, eu tenho uma função aqui auxiliar que é para encontrar o vizinho mais próximo, que é caso o robô e o gol não estejam, né, no grid, eu consigo colocar, né, ligar aos pontos mais próximos, né, de um nó para que o robô consiga navegar. Além disso, eu tenho esse repair path, porque algumas vezes o robô desviava do waypoint que foi calculado. Então, caso o robô se desvie muito do waypoint, por exemplo, uns 2 waypoints, ele recalcula a estrela novamente. E daí ele acha o caminho. E vamos ver aqui como ficou. Esse daqui, ó. Robotinho. Então ele vai nessa posição aqui até aqui. Aqui, ó, dá pra ver o grid calculado no mapa 64 por 64. E aqui é como ficou no nosso copilha, porque o copilha ele vai, né, como ele é de 10 por 10, ele vai de menos 5 a mais 5 em todos os eixos. E aqui ele fica calculando, né, o erro da pose, né, tanto da posição, quantos waypoints foram calculados. E aqui a gente pode ver o robô se locomovendo em cada waypoint. O gol aqui é porque ele vai atingir, né, como a gente interpola até o próximo waypoint, ele vai seguir até o próximo waypoint. Eu vou colocar aqui para andar mais rápido, para ver se a gente consegue assistir todo o vídeo. Uma coisa que eu fiz também para evitar que o robô esbarre, né, aqui nas bordas, foi o aumento aqui dos obstáculos, né? E eu fiz isso de forma bem manual. Lá mesmo no GIMP eu coloquei ali para aumentar 2 pixels. Então ele já está. Eu não fiz aquela questão lá da soma de Minkowski, mas já evita. Vou tentar acelerar mais para ver se dá para ver tudo, mas pode ser que dê algum erro aqui.
né? Então ele vai parar aqui, que é o gol que a gente calculou. Aqui, na beiradinha do mapa. Como o vídeo tem 8 minutos, eu vou parar aqui o vídeo para já partirmos pro último algoritmo, mas dá pra ver que funciona. Talvez eu vou deixar aqui mais um pouquinho, acho que vai dar pra ver nessa parte um pouco mais crítica, aqui é perto da esse monte. Foi feito para os dois mapas que estão apresentados no trabalho, entretanto, por causa de tempo do vídeo aqui, só vou testar em um dos mapas. E aqui é a pose final. Aqui dá pra ver que ele alcançou o seu objetivo. Já para o RRT, o nosso robô já vai começar aqui de uma posição um pouco mais central. Vou colocá-lo aqui. O RRT, ele é digamos assim, né? Ele é um sistema um pouco mais híbrido, porque ele faz um planejamento single care, né? Então, se você não faz o planejamento do mapa inteiro, e sim ele cria uma árvore, né? Que vai de uma forma assim aleatória até o gol. Eu coloquei um bias aqui no RRT para que ele 10% dos pontos sejam amostrados diretamente no gol, para a gente tentar convergir para lá mais rápido, né? Então, assim, ele serve muito para sistemas dinâmicos, né? Porque como ele tem que recalcular sempre, caso haja um obstáculo dinâmico, é muito fácil recalcular essa rota novamente. Aqui eu tenho funções para verificar, né, se esse passo aqui, se vai haver colisão, a distância entre os pontos, entre o gol, entre os pontos, né, porque ele também vai andando ali de ΔT. Aqui eu calculo a RT, a árvore é armazenada em um grafo, né, e aqui a gente tem uma busca eficiente, o vizinho mais próximo, que é armazenado em uma KD tree. E você tem aqui o random state, né, onde você tem 10% de chance de amostrar no gol. Aqui também eu calculo o nearest, né, o vizinho mais próximo, né, porque dado aquele novo ponto que foi amostrado, ele procurou o vizinho mais próximo dentro da KD tree para se ligar para ele. E aqui tem o new state, que é quando ele é colocado como vizinho, né, como nó válido nessa árvore. Aqui ele verifica, né, porque apesar do nó poder ser um nó válido, temos que ver se o caminho até esse nó também tá frio, tá frio, né? Tá sem obstáculo. E aqui ele vai estender na árvore em direção ao estado aleatório, né? E retorna um nó se for bem sucedido. Isso aqui a gente gera o RRT. E vamos lá. Aqui ele acha, né, o caminho no grid, e aqui ele cria a sua RRT e vai até achar o gol. Aqui dá pra ver que ele achou o gol. E aqui também ele vai calculando aqui quantos waypoints, né, foram atingidos. E também tem o ângulo erro e a distância, né? A distância euclidiana aqui, o erro da distância euclidiana. Foi fácil, né? Deixa eu ver se eu não sei se eu posso acelerar mais aqui, caso dê algum erro. Deixa eu ver. Eu vou acelerar aqui, espero que não dê erro. Costuma dar erro.
Bom, pessoal, foi isso. Aqui deu pra ver também que ele alcança o objetivo, né? Com um erro aqui de 0,9 do ângulo e uma distância de 0,14, ou seja, 14 centímetros. E é isso, deu pra ver que a gente consegue alcançar bem, ele calcula, né? Também a árvore, e foi muito bem sucedido. E é isso, obrigado, pessoal.